Olá, tudo bem? Eu sou Évio Lima, esse é o Êxodo Urbano. Hoje eu estou aqui no meu cantinho da leitura para trazer uma nova série de vídeos que eu pretendo fazer para o canal, comentando algumas obras que influenciaram meu pensamento e me fizeram, dentre outras coisas, tomar a decisão de migrar, digamos assim, do meio social urbano para o meio social rural. Eu vou comentar também sobre algumas coisas ao longo dessas conversas. Eu vou comentando sobre algumas coisas referentes também a esse processo de êxodo urbano e também a um processo que a nossa sociedade se encontra. Para quem não sabe, eu sou professor de geografia, tenho um mestrado em geografia, estou concluindo doutorado em geografia e li algumas coisas ao longo da vida, ao longo da carreira acadêmica, ao longo da carreira como professor e ao longo da minha vida, digamos assim, fora das quatro linhas do mundo acadêmico. E aí eu vou comentar com vocês algumas dessas coisas, algumas dessas leituras, também sugerindo material para quem tiver interesse, para quem gostar, de repente, não sei. Bom, primeiro trabalho que eu vou comentar aqui é A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro do russo Lev Tolstói, Leon Tolstói, como alguns chamam, é um livro determinante. Ele é um livro pequeno, é um livro que nessa edição conta aqui com nem 100 páginas, é um livro de leitura muito rápida, poucos dias, da editora 34. Uma edição muito boa, uma tradução muito justa. Fica a dica aí, não sou patrocinado não, mas se quiser me patrocinar, tô aceitando. Um livro que fala sobre a sociedade média, digamos assim, na classe média, burguesa, pequeno burguesa, da Rússia czarista do final do século XIX. E você pensa, o que é uma coisa do final do século XIX pode contribuir com a minha vida hoje? Pode contribuir de forma a fazer a gente refletir um pouco sobre o modelo de sociedade que nós estamos inseridos. Mas uma coisa do final do século XIX pode me alcançar? Pode. Porque os aspectos tratados no livro de Leon Tolstói são os aspectos cotidianos de uma classe média pós-industrial, ou naquele momento industrializada, muito característico da nossa atual sociedade de consumo pós-industrial, principalmente para os países que têm um pouco mais de desenvolvimento econômico, e o Brasil se inclui entre eles. Então a gente vai pensar aqui em como a nossa sociedade, a nossa classe média se comporta. É óbvio que aqui a gente está falando do final do século XIX, então em termos tecnológicos tem muita coisa diferente, né? Ele vai tratar dos termos tecnológicos daquele momento. Mas a necessidade de exposição da imagem, ou a necessidade de ter uma opinião pública favorável quanto à sua imagem exposta, nada mais atual do que isso. É só observar as redes sociais, é só observar como as pessoas se expõem voluntariamente, como as pessoas se expõem gratuitamente nas redes sociais para alcançar uma espécie de satisfação pessoal que vem aí da aprovação daquele comportamento. E aí quando esbarram em uma reprovação compulsiva, porque chega um determinado momento que a gente olha todo mundo nas redes sociais feliz, satisfeito, e você não é plenamente feliz e satisfeito, você acaba se tornando muito amargo. Então você se torna o hater da internet, aquele cara que vai criticar, e que vai falar, e que vai odiar, e que vai, né, falar mal. Só que cada vez mais esses haters vão se multiplicando, porque ninguém é necessariamente todo o tempo feliz, pleno e satisfeito, como as redes sociais mostram. Na realidade, as redes sociais são um espelho de falsidade, uma ideia projetada que as pessoas gostariam de conviver ou de viver e esperam uma aprovação a partir disso. Só que o excesso de exposição tem levado à proliferação das ideias negativas referentes a essa exposição. E para além disso, esse texto do Ivan Ilitch, ele retrata, já naquele momento da sociedade russa, no final do século XIX, a necessidade de satisfação pelo consumo. O consumo da casa, a carreira sendo posta em primeiro plano, sendo posta como o caminho para você alcançar uma felicidade que vai vir sempre depois, a felicidade sempre vindo como algo
que vai ser alcançado depois de uma determinada etapa. Aí, como dizem alguns filósofos bem contemporâneos nossos, se você projeta a felicidade que vai vir, você vive uma vida infeliz, porque você está sempre esperando a felicidade chegar. Não precisa ser tão contemporâneo na filosofia para entender isso, né? Tradições filosóficas como o budismo, o cristianismo já falavam que a felicidade é o caminho, não é o objetivo, né? Então, a classe média russa czarista do final do século XIX, em pouca coisa mudou de uma classe média burguesa, pequeno burguesa, de um país periférico como é o Brasil, por exemplo. Há sempre a necessidade de buscar a satisfação pelo consumo e a ideia de que a felicidade vai vir após uma determinada etapa. Então, a criança estuda, não porque é legal estudar, não porque é legal aprender, porque é bacana aprender coisas. Não, estuda porque tem que passar de ano, porque ela só vai ser feliz se ela passar de ano. Mas aí quando passar de ano vai ter o ano seguinte. E assim até chegar no vestibular ela vai ser plenamente feliz quando ela entrar na universidade. Mas aí vem as disciplinas se tornando mais fortes, mais difíceis, vem a necessidade do estágio, aí ela consegue o estágio, e aí ela tem certeza que ela vai ser feliz quando ela estiver no estágio, mas no estágio a carga de trabalho é enorme, a exploração, e ela tem a certeza de que vai ser feliz quando ela conseguir se tornar efetiva, mas aí ela se torna efetiva, e aí tem que comprar casa, tem que comprar carro, tem que botar filho na escola particular, tem que pagar plano de saúde, McDonald's no domingo. Tudo isso vai levando a uma vida triste em que o indivíduo pensa que vai ser plenamente feliz quando alcançar a aposentadoria. Só que aí vem a aposentadoria e vem as doenças, e vem os problemas, e vem a grana curta para pagar toda a saúde que você gastou tentando ganhar a vida. E aí só vem a plenitude final num caixão ou numa câmara de incineração com o final da vida. E aí você passou a vida esperando que a felicidade chegasse. Essa ideia pequeno burguesa de que a felicidade vai vir sempre na próxima etapa, depois que você cumprir um determinado processo, ela surge nessa sociedade industrial entre o século XIX e XX, e é algo que Leon Tolstói já apresentava com a morte de Ivan Ilitch. O livro fala em si desse cidadão, Ivan Ilitch, um cidadão classe média, um ascendente, como alguns tratam, na Rússia, tinha um pequeno cargo jurídico, esse cargo melhora um pouco, assim que melhora um pouco, ele já pauta um novo degrau, né? Uma casa melhor, uma cidade diferente, uma vida melhor, e nisso ele vai gastando a sua saúde, vai gastando o seu empenho, até que chega um momento em que ele tem uma reflexão no final com o seu criado, uma das pessoas que trabalhavam lá na sua casa. Perceba que o Ivan Ilitch, ele não era uma pessoa rica, não era uma pessoa de posses, né? Ele é o típico classe média pequeno burguês que eu estou retratando aqui. E toda a sua família gira dentro dessa ideia, dessa organização social. Eu não vou ficar dando spoiler do livro, não vou ficar... É óbvio que não preciso dizer que ele morre, né? Porque o nome do livro é A Morte do Ivan Ilitch, então é óbvio que ele morre. Mas é muito mais o contexto de observação, as epifanias e as reflexões que o Ivan Ilitch tem nesse seu último trecho de vida aí, que fazem a gente analisar não só como foi bem escrita essa obra, como a nossa sociedade ela tem repetido os seus métodos, os seus modos operantes, apesar de toda a transformação tecnológica, que a tecnologia não inovou absolutamente nada, pelo contrário, ela estagnou a sociedade desde a última grande organização social que nós tivemos com a industrialização, mas muito mais reflete a sensibilidade e a observação do Leon Tolstói, do Lev Tolstói, e a capacidade e a genialidade que ele tem de transliterar isso de uma forma muito simples, de uma forma muito lúcida e de uma forma muito palpável, palatável, de uma forma muito tranquila de você conseguir ler a obra, entender tudo que ele estava tentando transmitir, capturar as nuances de cada comportamento de cada indivíduo dentro dessa peça para construir esse cenário que eu estou retratando nesse livro. Então, a primeira dica, eu acho que eu não poderia começar com uma coisa, com um autor, com uma obra que fosse tão, ou menos ou mais impactante
para minha vida, pelo menos. Não é o meu livro predileto, mas com certeza é um dos livros que mais influenciou a minha vida. Também não é meu autor predileto, mas com certeza é um dos autores de quem eu me lembro sempre que eu penso o lugar onde eu estou, a sociedade em que eu estou vivendo. Como nós paramos no tempo em termos de organização, em termos de evolução social, e autores como Leon Tolstói já conseguiam interpretar isso no século XIX, no apogeu, digamos assim, desse modelo de organização social que a gente repete até hoje. Essa primeira dica, então, para quem está vendo aí esse vídeo, A Morte de Ivan Illich, fica a dica para vocês. Eu espero que esse pequeno resumo tenha te dado vontade de ler a obra e de conhecer um pouco mais desse autor. Aproveitem a leitura. Usa o espaço aqui de comentários desse canal para você dar a sua opinião. Se você já leu, me diz o que você achou, conversa comigo. Se você ainda não leu, leia e depois troca essa ideia comigo, que eu tenho interesse em saber outras percepções sobre um material tão interessante quanto esse. Tá ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!